E eu verifiquei que uma das portas estava meio ondulada quando você olhava ela de lado, assim. Achei estranho, aí quando eu fui reparar mais de perto, vi que a porta já tinha sido repintada, cara. Eu já estava pronto para fazer um novo vídeo essa semana sobre este equipamento aqui que está aqui na minha mão, essa caixinha. Mas eis que me deparei com um comentário em um dos meus vídeos na última semana, muito interessante e que deu origem à abertura deste conteúdo. E é o Gabriel Gouveia, né? Ele é inscrito aqui do canal, ele relata pra gente aqui nesse comentário que quando ele foi retirar o veículo na concessionária, um veículo 0 km, ele notou que algo estranho havia, não no dia da entrega, por conta da correria, na hora de entregar um carro, as concessionárias estão muito cheias, vendendo muito, e isso acontece. Às vezes a gente também está focado em retirar o carro, né, em sair da concessionária e ir embora para casa, mas devido a essa situação que combinou com a pressa que havia também lá na concessionária dele, o carro 0 km dele já estava com uma porta repintada. Exatamente isso. E aí, a origem do vídeo começa com o Gabriel e nós vamos agora acompanhar algumas outras situações sobre o equipamento que eu trouxe aqui para o vídeo e que com certeza vai te ajudar muito a evitar e a passar por aquilo que o Gabriel passou. Antes disso, a gente vai ver um vídeo de como estava a porta do Gabriel quando ele percebeu e levou o veículo em uma oficina para checar se realmente estava repintada ou não. 640. 630, foi por aqui, né? Tem como fazer aqui, só para comparar? Original 143, 135. Original até 100, mais ou menos essa média aí. Mais ou menos essa média. Diante disso, o Gabriel se prontificou a falar comigo e aí fez um relato completo sobre o caso. Fala, meu amigo Anderson, beleza? Aqui é Gabriel. Bem, vim cá só fazer um relato, né, sobre uma situação que aconteceu comigo com um carro da BYD. Peguei o carro, né, conferi, olhei mais ou menos, porque o pessoal da concessionária estava bem corrido, o atendimento deles estava um pouco complicado. Então dei uma volta no carro, conferi, pra mim estava tudo ok ali a primeiro momento. Olhei tudo, estava tudo certo, conferi as coisas e fui pra viagem. Só que quando eu cheguei lá, que eu fui observar direito, na verdade foi por um acaso, eu nem estava observando o carro. E eu verifiquei que uma das portas estava meio ondulada quando você olhava ela de lado, assim. Achei estranho, aí quando eu fui reparar mais de perto, vi que a porta já tinha sido repintada, cara. A porta já tinha sido repintada, me entregaram o carro 0 km com a porta que já tinha sido repintada. Entrei em contato com uma pessoa que eu conheço, que já fez alguns serviços para mim de reparo em pintura e tal, para poder dar uma analisada, para ver se eu não tava ficando maluco, né? Porque eu mostrei para algumas pessoas perceberam, outras nem tanto. Então levei lá nele e aí ele fez a medição com o aparelho, com o micrômetro, e aí verificou que realmente a diferença estava bem grande e que realmente tinha o problema. Levei na concessionária, mostrei o problema para eles e eles, né, se atentaram, realmente perceberam que tinha o problema, fizeram um reparo, fizeram a troca da porta completa. Trocou a porta inteira e aí ficou a cor 100%, agora ficou legal. Poderia ter até entrado na questão judicial e tal, solicitado que eu queria um outro carro, ou ter pedido meu dinheiro de volta também, seria uma opção. Mas eu não estava querendo ter esse desgaste, tinha gostado do carro, gostei muito do veículo, o veículo é excelente, realmente veio com esse problema, que eu acredito que é uma falha muito grande da marca ou da concessionária, não sei quem que realmente está errado nessa questão, mas eu acredito que não seja o consumidor. E não é um vício que você bate o olho ali, todo mundo, e repara. Tanto é que fiz um vídeo lá no local também, levei e mostrei pro pessoal da concessionária, apesar que nem precisava. Quando chegou lá, eles perceberam a olho nu que realmente tinha um problema. Mas deu certo, ficou resolvido e é isso aí. Tamo junto. Valeu! Então, está aqui o medidor de espessura que eu comentei com vocês, que pode te salvar e que pode te ajudar a tirar uma dor de cabeça tremenda. Claro, depois que você vai lá buscar o seu veículo, que já está ali para retirar, a dor de cabeça já está feita, na verdade, mas você pode minimizá-la. Ele vem neste estojinho aqui, ó, um estojinho bem simples, até parece um estojinho, aqueles celulares antigos, né, que você colocava aqui na cintura, né? Então você pode andar com ele aqui também na cintura, como se fosse um celular.
Brincadeira, não precisa fazer isso não tem necessidade. Mas é só um estojo de proteção. Aí ele vem nesse estojo, ele tem um tamanho legal, um tamanho pequeno aqui, ó, legalzinho. Ele varia de preço, custa entre 150 até mil e poucos reais os mais profissionais. Mas esse daqui, tá? Eu não estou ganhando um centavo para fazer propaganda para esse equipamento, é um equipamento bem genérico, tem nos AliExpress da vida, no Mercado Livre, você pode ir comprar onde você quiser. Mas se tiver alguma empresa que queira aí mandar alguns para a gente fazer uns testes, tem meu contato na descrição do vídeo, entra lá, se mandar, eu faço os testes com o maior prazer aqui no BYD Dolphin. Portanto, é um equipamento que faz a medição da espessura da tinta em contato com o metal, e ele é muito simples, você vai ligar ele aqui e ele já vai estar calibrado, né? Quando você compra esse aparelho, você faz uma calibragem, ele vem com umas plaquinhas, né, para você fazer ali a calibragem de acordo com cada milímetro de espessura. E aí, depois disso, ele já entra no modo automático, fica calibrado, e aí você já pode ir no seu carro fazer a medição. Aqui, na parte inferior, ele tem um sensor, tá? Tem vários modelos, e aí você vai ter aí modelos infinitos. Tem medidores de espessura para madeira, tem medidores de espessura para tudo que é tipo de material. O nosso, nesse caso, é para medir a espessura da tinta e de metais em geral. Mas nesse caso aqui eu vou utilizar para tinta. E na medida que ele trabalha é o micron, tá? E o micron, então, é um submúltiplo do metro. Então ele vai dividir aí até chegar na espessura específica, é onde ele vai fazer aí essa medição. É um símbolo, parece um U com uma perninha e um M, para falar assim, até porque aqui nós não queremos aqui ensinar e nem dar aula de física para ninguém. Vamos focar no que interessa, e nosso interesse aqui basicamente é isso. Então quando você comprar, você vai fazer a calibragem, vai pegar, vai ligar o aparelho e vai encostar essa parte inferior aqui na superfície metálica do seu carro. Sempre lembrando que se você fizer isso, medir a espessura no plástico, o plástico ele não faz, tá? E até porque muitas das vezes o próprio para-choque ele já tem então uma tonalidade diferente, né, da próprio metal, da tinta do próprio metal. Então se você for no sol em algum momento, pode ser um carro novo, zero. A ancoragem ela é diferente, né, do plástico do que no metal. Então vai dar uma leve diferença se você for perceber no sol. Em carros mais baratos, mais caros, isso aí não importa. Então, só para frisar para vocês, eu paguei nesse medidor de espessura, se eu não me engano, R$150 antes da taxação aí dos produtos importados, tá? Pelo AliExpress. Então lá tem um monte. Ele é muito simples. Então você liga ele aqui, aperta o botãozinho de power e ele já vai fazer uma autocalibração, que eu já fiz isso, tá? Então olha, ó, o símbolo que eu falei para vocês, tá vendo ali? Deixa eu dar o foco aqui, tentar dar o foco para vocês. Aqui, ali ó, tá? Então esse dali é o símbolo, e aí basta que eu encoste. Ele tem aqui como se fosse uma molinha aqui, que é o sensor que vai fazer o contato e vai mostrar aqui na tela pra gente. Apenas para vocês saberem que na hora de fazer a medição ali, um veículo, quando sai de fábrica, a espessura dessa tinta que é feita numa fábrica, que hoje são métodos modernos e muito mais seguros, ela sai entre 90 e 130 microns, ok? Então, se ele estiver dentro desta variação, beleza, o carro não foi repintado, o carro está dentro da originalidade e do padrão daquela montadora. Tem montadoras que têm uma espessura menor dessa tinta, dessa camada de tinta, né? E tem montadoras que têm uma camada um pouco mais espessa. Então, entre 90 e 130 seria mais ou menos ali dentro de um padrão e o aceitável. Quando o veículo passa a ter uma repintura por algum sinistro ou amassou a porta, por exemplo, essa camada vai aumentar de espessura. E aí ele vai passar de 200, 300, e quanto maior for a gravidade desta colisão, maior é a espessura. Tem casos que chegam a 1.000 e poucos, e aí fiquem de olhos bem abertos, porque o problema ainda pode ser maior e está lá escondido sem você saber o que aconteceu. Então, com R$150 você pode ter um equipamento aí que pode te salvar de você fazer um negócio desastroso na hora de comprar seu carro. Um outro ponto interessantíssimo também
é notar aqui o seguinte: se você usar o medidor de espessura dentro dessa métrica de 90 a 130 microns, o que pode acontecer se o seu carro passou por alguma estética automotiva, se você fez algum tratamento de pintura, como por exemplo polimento. Então, o polimento por si só, como tem uma aplicação de camadas de produtos, então na hora de você, depois de um polimento, for medir, é bem provável que esteja um pouco mais espessa essa camada de tinta. E isso acontece também com sujeira, ok? Então o ideal é sempre que você deixe o seu carro limpo e aí faça a medição. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui como você poderia fazer essa medição com esse medidor de espessura. Digamos que você tenha uma porta, né? Aqui atrás você quer começar a medição por aqui ou para essa porta. Vamos tirar aqui como base essa porta aqui. Depois eu mostro para vocês aqui também. Normalmente quando há uma colisão em um ponto específico, a parte de repintura vai ter que fazer um trabalho de criar, não vou entrar em méritos técnicos aqui, uma camada onde ela começa mais espessa de um ponto e quando ela se encontrar com um outro ponto, como a outra porta, por exemplo, se a colisão fosse aqui, né, eles vão ter que repintar toda a porta e aí aqui ela vai encontrar com essa outra parte aqui, que seria a porta principal. Aqui eles vão ter que ir reduzindo essa camada até que ela esteja mais uniforme e o mais próximo possível daquilo que não foi repintado ainda. Então quando você vai medir, você que não tem muita experiência, o que você faz? Ao invés, quem já tem mais experiência já sabe no olhar, né, como isso poderia acontecer. Mas no seu caso, para que você possa evitar esses problemas, você apenas vai lá, como eu mostrei já para vocês, já está ligado aqui, e aí basta que você encoste aqui na pintura e ele já vai começar a marcar, certo? Note que se você inclinar, ele vai dar mais ou menos espessura. Então eu vou fazer bonitinho aqui e já te mostro. Olha, aqui deu 142, ok? Isso significa que está repintado? Não, o carro está sujo, eu não lavei o carro, então está com bastante poeira. Então esse 142 está dentro da norma, está dentro daquilo que é esperado. O carro está sujo, eu também já apliquei produtos, né, de proteção à pintura, então vai aumentar um pouquinho mais. Nota-se que aqui no Dolphin a espessura ela é um pouco acima. Outras marcas já sai de fábrica com uma espessura bem curtinha e na hora de você fazer um polimento você pode ter perder aí uma peça por conta desses detalhes na hora de fazer um polimento e uma pintura mais sensível. Então, basicamente é isso. Você vai lá, você vai fazer num ponto, você vai fazer em outro, você vai medindo até onde você, mais ou menos, você pode fazer aí uma área, né? Fazer uma área em volta dessa placa e no meio também que você já vai ter essas medições e esses apontamentos que vão te dizer se a própria peça já foi repintada ou não. E aqui agora, por outro ângulo, eu vou mostrar para vocês como é simples, para que vocês também tenham uma visão diferente de como que é feita essa medição. Então eu estou aqui com o aparelho na mão, ele já está com a medição anterior, e aí, como eu mostrei para vocês, basta que vocês encostem essa basezinha aqui bem uniformemente e ele vai medir para a gente. Olha lá, 137 microns. Isso significa que a pintura está ok. Então, meus amigos e minhas amigas, espero que vocês tenham gostado dessa história do medidor de espessura aqui automotivo. Deu para mostrar para vocês como que usa, as características e essa história toda, né? Que sempre preocupa e pode, sem dúvida nenhuma, te trazer aí infinitas dores de cabeça e não é isso que queremos. Então, por que você vai deixar de gastar 200, 300 reais que seja num produto desse que vai durar uma vida e por ele ser de uma categoria muito boa e custar um preço relativamente baixo, então vai sim com certeza te ajudar. Se inscreva no canal, muitas pessoas acabam esquecendo de dar aquele inscrever-se, então vai ali agora, ó. Vamos lá, eu e você, pega o mouse, vai com a ponta lá e pum, inscrever-se. E é isso daí que você tem que fazer só. Aliás, ativa o sininho das notificações, porque se você não ativar, não adianta nada, você não vai receber conteúdos novos e
atualizados. E aí você está sempre atrás daqueles que já ativaram o sininho das notificações. E por fim, claro, deixa o like de fé e do coração. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.